Será realizado amanhã na Assembleia Legislativa uma audiência onde a AproSoja deve participar. Sobre esse assunto, os detalhes nós vamos saber agora conversando com Alzir Neto, ele que é presidente da AproSoja, Associação de Produtores de Soja aqui do estado do Piauí. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, essa audiência amanhã é exatamente com a Frente Parlamentar da Agricultura, né? Que foi criada e vocês devem participar de que forma? Com reivindicações, apresentando propostas, o que deve ser discutido amanhã na Assembleia? Veja, o objetivo da criação da Frente Parlamentar foi uma sugestão nossa de criar uma forma de dialogar melhor com a Casa Legislativa, né? Não só a AproSoja, como as demais entidades da sociedade civil organizada pudesse levar suas demandas, né? Verificar alguns projetos de leis que sejam pertinentes a cada setor especificamente. Então, amanhã será a primeira reunião. Nós convidamos todo o setor privado de entidades e associações ligadas à agropecuária e vamos debater e fazer alguns encaminhamentos nesse sentido. Uma tentativa de estar buscando, inclusive, o apoio dos parlamentares para que propostas como, por exemplo, estrada, infraestrutura e produção sejam atendidas, agilizadas, por exemplo? Isso, exatamente. A verdade é cada vez mais estreitar os laços com a Casa Legislativa. É fundamental que Teresina, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo entenda mais a nossa realidade. Então, assim, a criação da frente é mais para a gente trazer as nossas demandas, mostrar a nossa realidade e a Casa se sensibilize e entenda a realidade de cada qual e possa propor melhorias, como é o caso na parte de infraestrutura, como temos a questão da regularização fundiária e tantas outras demandas que são importantes e são votadas naquela casa, né? Influenciam diretamente a nossa vida e o nosso trabalho. A AproSoja, inclusive, participou recentemente de uma reunião com o governo do estado, onde vocês apresentaram proposta. Qual foi a proposta apresentada? Então, essa questão da regularização fundiária é uma questão antiga no estado, né? E devido à importância que o Cerrado no estado do Piauí tomou nesses últimos 10, 15 anos, tornou-se um negócio na mira de especuladores, oportunistas, e começou-se a gerar uma série de problemas e insegurança jurídica. Então, a proposta que nós levamos ao governo foi, sobretudo, que proteja aquele que na terra produz, que na terra está de boa fé, nela produz, gera riquezas, contribui com a sociedade, paga seus impostos e afaste o especulador e afaste essa figura que macula a imagem do produtor rural. Eu queria que você desse exemplos de oportunismo, de pessoas que estão tentando se sair bem. Nós tivemos o judiciário mesmo está infestado dessas questões. Pessoas que se valem de uma certa posição econômica e passam para cima da terra, às vezes conflitando com uma pessoa que já estava lá, um produtor rural e tudo mais, e tenta se beneficiar dessa fragilidade que aí gera a falta de acesso a crédito e tudo mais, compra essas terras para esperar a valorização que já chegou e vender elas mais caras, né? Então, assim, o primeiro ponto da lei, a lei tem que ter por objetivo proteger a figura do produtor rural. Não basta você ter a terra. O que deve ficar bem claro é isso. Não basta o Estado querer regularizar a terra. Ele deve regularizar tendo o critério e o balizamento que deve haver uma figura lá. E essa figura tem que estar usufruindo da terra, tirando o seu sustento, com equilíbrio, com sustentabilidade, com responsabilidade. E contribuindo para o próprio PIB do estado. Exatamente. E não meramente especulando ou usando
de situações que venham a trazer um malefício a toda a sociedade. Aquela região ali considerada hoje a última fronteira agrícola, citando aqui Bom Jesus, Baixa Grande, Uruçuí, tantos outros municípios ali, a gente sabe que é composto de famílias de produtores do Paraná, da Paraíba, Rio Grande do Sul, são muitos, e outros lugares também, que chegaram há muitos anos atrás aqui, claro, tiveram direito à terra, produziram, prosperaram, como eu disse agora há pouco, ajudam na economia local. Enfim, existe hoje alguma questão de pessoas locais intervindo porque não são produtores aqui do estado ou não existe isso? Não. Das pessoas locais, não, a gente não temos conflitos com os locais. A região dos Cerrados foi uma descoberta, né? Foi uma descoberta trazida e eu dou esse crédito muito à Embrapa, ao estudo e à pesquisa do Cerrado, né? Porque o Cerrado é um terreno muito pobre em termos de nutrientes e pH extremamente ácido, são solos ácidos, tanto é que a própria vegetação nativa do Cerrado é uma vegetação contorcida, uma vegetação, assim, até pode-se dizer feia, entre aspas, e também poucos cursos d'água, né? Em cima das chapadas não tem curso d'água, não tem rio. Então, a comunidade, a população piauiense, ela nunca teve a condição de usufruir daquilo. Porque nada que plantava dava e não tinha água. E sem informação de como fazer? Sem informação de como fazer, não tinha como. Então, com o advento, principalmente com os estudos que a Embrapa trouxe, trazendo o calcário para corrigir o alumínio do solo, enfim, trazendo outras técnicas, foi que nós começamos a aprender a lidar com o cerrado. Então, assim, tanto é que foi de final de 90 para cá. E aí vieram os gaúchos, vieram os paranaenses, enfim. E como eles já tinham muita habilidade na técnica agrícola e tudo mais, eles conseguiram dar esses primeiros encaminhamentos. Então, veja, nunca houve conflito com o pessoal daqui. A terra de cima não havia dono, entre aspas, eram terra do Estado, né? E tiveram vários programas de regularização fundiária nesse sentido. E aí foi quando nós começamos a utilizar essas áreas para fins agrícolas e começou a impulsionar a economia. Um dado muito interessante que a gente costuma citar, que é uma informação que a própria CNA dispõe, é que a cada um emprego que é gerado no campo, são gerados 11 outros indiretos. Interessante. Então, tudo isso proporciona, né? A agricultura é a base de toda a sociedade, né? Desde os tempos mais remotos. Então, eu acho que isso tudo aí foi agregando uma terra que não tinha valor, que não se produzia nada. Você já começa a ter produções e produtividade a competir com Mato Grosso, com Paraná, com estados com muita tradição. E isso tudo trouxe a especulação, trouxe a valorização das áreas e trouxe um pouco de conflito, mas especificamente com o povo daqui nunca houve. Eu acho, inclusive, muito válido lembrar que quem vê hoje essas famílias, seja paranaenses, gaúchas, digamos, bem-sucedidas, é válido lembrar que o começo, há 20, 15 ou mais anos atrás, teve famílias que teve que armar uma lona, uma barraca e viver ali embaixo, não é? Tem muita gente que não sabe, já acha que vieram em plena abundância e continuaram crescendo aqui. Não. Muita gente, debaixo de barraco de lona, enfrentando sol a pino. Foram famílias que vieram, como nós mesmos. Nós víamos e antigamente o asfalto era muito longe, né? A gente ainda reclama hoje porque acreditamos que deveria existir, mas a infraestrutura era mínima, não tinha comunicação. Então, assim, foram vencidas uma série de barreiras para se chegar hoje no desenvolvimento econômico que tem. E, eu digo, a gente ainda está atrasado muito tempo. A gente poderia ter dobrado esse número, ter avançado mais, está hoje com uma agroindústria muito mais evoluída, que é o que de fato gera emprego e renda.
E assim, tudo graças do que começou lá atrás, que somou-se a técnica com a disposição, a vontade mesmo de desenvolver a região. Ainda sobre a reunião que vocês tiveram com o governador, a API 392, ela é uma via importante, uma via para escoamento de grãos aqui no estado. Inclusive, se eu não me engano, vocês rebatizaram de Estrada da Soja, foi isso? Estrada da Soja. Foi uma reivindicação apresentada para o governador nessa reunião? Foi. Veja, a API 392, ela está quase que a sua totalidade dentro do município de Baixa Grande do Ribeiro. Baixa Grande do Ribeiro hoje já é o município que mais produz soja no estado do Piauí. E essa API, ela pega a Serra Grande. Quando você alarga isso daí para a Serra Grande, que vai pegar o município de Ribeiro Gonçalves e uma parte de Uruçuí e da Serra da Fortaleza, nós estamos falando aí de 1/3 da produção de grãos do estado. Então, é uma estrada fundamental para o escoamento da produção. Fundamental para o escoamento da produção. 1/3 da produção do estado passa por essa estrada. Nós fizemos um cálculo que por ano deve passar em torno de 41 mil caminhões, média de 7 eixos. Então, assim, de fato a estrada da soja do estado. O que tem de estrada feito hoje, o que falta? Não tem nada feito hoje. Essa estrada ela inicia no município, sobe a serra e da serra continua e chega até o município de Bom Jesus. Então, está licitado desde 2013 o primeiro trecho de 16,5 km, que é a subida da serra. Tem um segundo trecho de mais ou menos 30 km, que vai dar até uma unidade de armazenagem da Bung, que é uma trading lá na região. E o restante é isso, ela é toda de chão. Eu lembro dessa estrada até a Bung, olha, está com uns 4 ou 5 anos que eu passei por lá, ou seja, até hoje nada. Não. Impressionante como as coisas andam devagar. Mas quando você fala licitada, o que falta então para dar início, pelo menos a esse primeiro trecho? Assim, quando você faz uma pergunta dessa uma pessoa leiga como eu vou dizer, não sei. Porque realmente a gente não sabe o que falta, porque o dinheiro está empenhado, a ordem foi dada, está tudo certo. Você liga, não, está tudo certo, mas o negócio não anda. Então, assim, segundo a última informação, foi dada a ordem de serviço, que era o que faltava. Está faltando a construtora ir lá e começar, pelo menos, a subir a serra. A ideia de uma PPP foi proposta do governo? Não, foi uma proposta nossa, antiga. Eu tive até aqui contigo, acho que em janeiro. Pouco depois que você assumiu a presidência da Logo depois que nós assumimos, e foi dali que começou a nossa propositura, especificamente com a 392. Porque não basta você propor uma PPP se as pessoas interessadas não estão dispostas a cumprir, né? Então, assim, nós conseguimos arrebanhar um grupo de empresários que tem interesse e fomos para o governo com a proposta. Falou, finaliza o primeiro trecho dos 16,5 km, o segundo trecho dos 30, que são coisas que já estão licitadas, então não tem como a gente discutir, e nós nos propomos a fazer meio a meio com o governo os outros 60. Solicitamos que fosse criada uma modalidade que já existe em alguns modelos em outros estados, como Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, que a associação faça um convênio com o estado e nós vamos fazer o orçamento, nós vamos gerir a obra e vamos executar a obra. E o governo vai entrar com uma participação, mas o executor da obra vamos ser nós. Na reunião também estava presente o Procurador-Geral do Estado, o Dr. Plínio Clerc, e foi solicitado também a ele que entregasse um parecer jurídico, né, que embasasse, né, como poderia ser essa modalidade. Mas nós estamos muito otimistas com isso, porque a doutora Viviane Moura, da Suparc, já tem uma série de precedentes, já conhece todos os trâmites que são necessários para se fazer, e o governador deu o sinal verde de que poderia ser feito dessa forma. Então, assim,
Eu acredito que agora é uma questão de formalidades. Nós estamos aguardando esse parecer da PGE, aguardando o levantamento da doutora Viviane Moura, que acreditamos que mais nos próximos 15 dias saia, para nós vermos a forma de implementar isso aí. Ok, vamos torcer então para que vocês inclusive tirem bons resultados dessa audiência na Assembleia amanhã e que o governo possa responder de forma positiva às reivindicações de vocês, porque como eu disse, a produção de grãos aqui no Piauí tem contribuído bastante para a economia local, elevado o produto interno bruto. Boa sorte para vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite.